Fala, moçada, beleza? Bom, dando continuidade aí, inciso terceiro, artigo 5º, uma aulinha super rápida, rápida na medida de que que a gente sempre fala um pouco a mais do que você está acostumado, mas ao mesmo tempo também direto ao ponto, tá? Então, inciso terceiro, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Bom, inciso terceiro não há muito o que comentar sobre a interpretação dele, então, ninguém será submetido à tortura, vamos marcar isso daqui, bem, nem a tratamento desumano, marcar de uma outra cor, ou tratamento degradante. Beleza? Sobre letra de lei, é fácil você entender. No Brasil, não é cabível tortura, nem tratamento desumano, nem degradante. Ponto final. Na verdade, eu queria que você pensasse o seguinte: no Estado democrático de direito, tudo bem, não é possível a tortura. Isso é uma regra geral, vale para qualquer estado que você imaginar, desde que ele seja democrático e de direito, e eu estou falando do planeta Terra, tudo bem? Mas isso, óbvio, no campo da teoria. Então, a tortura, a escravidão, são meios, né? São coisas, eu não sei nem como adjetivar isso, mas enfim, são vedados em sua integridade ao longo do planeta Terra. E aí você pensa com a sua cabeça: existe escravidão hoje no planeta Terra? Óbvio que existe. Existe a escravidão na sua forma mais pura e existe o trabalho análogo à escravidão. Nos modos do Estado Democrático de Direito, ser escravo não é aquele conceito de escravo que você está pensando neste momento. Mas existe esse conceito de escravo que você está pensando nesse momento? Cara, o planeta Terra é muito grande. Então, e a humanidade é muito perversa. Então, sem dúvida nenhuma, eu, sem pensar, diria que sim. Mas ele é vedado em todo lugar. Beleza? Do ponto de vista legislativo, tá? Tratamento desumano estaria ligado numa doutrina muito específica, ela estaria ligado mais à questão física, a como você promover um tratamento desumano por meio físico, tratamento de tortura por meio físico. E o degradante estaria mais ligado à psique, psicológico. Mas essa diferenciação ela só existe numa doutrina muito específica. Na verdade, eu não me lembro de ter lido isso em livro, eu me lembro de ter lido em artigo, alguém defendendo esse tipo de coisa. Lembro que a pessoa é um figurão da área do estudo do direito constitucional, mas isso não faz diferença nenhuma do ponto de vista prático. Tudo bem? O que você precisa saber aqui do ponto de vista prático para concurso? Primeiro, é bom você ter a noção de que se você abrir aqui e ver a convenção contra a tortura, ela costuma aparecer em alguns concursos muito específicos, tá? Aqui eu já peguei o decreto que é a internalização desta convenção. Promulga a Convenção contra a Tortura e outros meios, né, de penas cruéis, desumanos e degradantes. É uma leizinha relativamente pequena, ela não é tão grande, mas também não é tão pequena. Em alguns concursos específicos é bom você dar uma lida nela, mas eu queria chamar a atenção para vocês nisso aqui, ó. Tem uma questão nela que aí eu acho bem interessante você saber, que é o conceito de tortura para a convenção. Então eu vou colocar aqui, ó, não confunda, ó, para a convenção contra a tortura. Se você analisar a convenção contra a tortura, eu vou te falar uma coisa aqui que talvez você não saiba, e você aí pode me questionar no futuro. Só que o que acontece? Você tem que separar o joio do trigo e entender que eu estou falando da convenção. Então vamos ler aqui, ó. Para fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa com o fim de obter. Então aqui a gente já tem a finalidade específica, né? Dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões, muito parecido com umas coisas que eu vou comentar para você lá na lei de tortura, que eu vou citar ela daqui a pouco, tá? Aquela coisa de tortura à prova, tortura para
realização de um crime, enfim, dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões, de castigá-la, tortura e castigo, né? Castigá-la por ato no qual terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Lembra? Olha só que interessante. Aqui já vale um primeiro adendo. Na lei de tortura, que tipifica o crime na lei de tortura, lá tem uma tortura que é a tortura de discriminação raré. Tudo bem? Racismo e religião, né? Se você abrir aqui, ó, lei de tortura. Isso aqui eu queria chamar muita atenção de você, porque isso aqui, em concursos mais específicos, despenca. Que é o seguinte aqui, ó. Razão de discriminação racial, que é o RA, e o RÉ, que é da religião, que no caso é a religiosa. Na convenção, se você ler lá na convenção, a discriminação não é RA-RÉ. A discriminação é qualquer que seja, tudo bem? É muito comum lá no Lei de Tortura, umas questões viram e falam assim, olha, descreve uma situação de tortura em razão da pessoa ser homossexual. Pô, princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, a descrição tem que ser típica, tem que ser o que está na lei. Se está na lei que é só ré, racial, religiosa, homossexual ali, no caso né, específico, ele não tem a ver com esses dois, então não pode ser condenado por tortura. É óbvio que ele vai ser condenado por outros crimes, mas não tortura porque não tem previsão. Agora, na convenção tem. Então o legislador ele resolveu mudar isso daqui. Mas nem é isso que eu quero chamar a atenção neste momento, não. Quanto tais dores ou sofrimentos, é aqui que são infligidos por um funcionário público ou por outra pessoa no exercício da função pública ou por sua instigação ou com seu consentimento e aquiescência. Olha só que doideira. A Convenção contra a Tortura ela é muito parecida com a lei de tortura, com algumas especificidades, igual eu acabei de te dizer. Mas o sujeito ativo na convenção é só o agente público. O agente público tem que ter participação, porque o particular ele pode torturar, mas ele vai torturar sob a mando de um agente público. Então, olha só que doideira. Na lei de tortura, no ordenamento jurídico brasileiro, tortura é um crime comum. Qualquer um pode cometer o crime de tortura. Na Convenção contra a Tortura, não. É um crime direcionado ao funcionário público. Tudo bem? Ele exige uma condição especial da pessoa. Então é interessante você saber disso. Tem certeza que você não sabia, mas enfim. Então é bom você diferenciar essa coisa aqui da outra, tá? E já que a gente já está nesse ponto, se eu puxar aqui, ó, é claro que né, a aula de hoje não é sobre a lei de tortura, que inclusive a lei de tortura como um crime, ela é bem simplesinha. 4 artigos só, você lê, você já praticamente entende. Para a lei de tortura, que é a lei que tipifica o crime, de tortura no Brasil, tudo bem? Vou até colocar aqui uma outra cor, só para não confundir. Vou colocar um verdinho mesmo. Para a lei de tortura, aquela que está aqui no Brasil, tudo bem? Que seria essa lei, né, a 9455, o que acontece aqui é o seguinte, essa lei ela vai explicar o que é a tortura por si só, né, constitui crime de tortura, vai descrever para você o agente ativo, quem pode cometer é um crime comum, ou seja, qualquer pessoa, vai aparecer as penas aqui, tudo bem, para o crime de tortura, mas essa lei não se confunde com a convenção. E o Supremo Tribunal de Justiça já tem entendimento consolidado que a convenção, por mais que ela traga um crime,
um mandato de criminalização. Aquele crime previsto na convenção, ele só pode ser punido dentro do Estado, né, no caso do Estado brasileiro, se houver uma lei, no caso, qual a lei que tipifica os crimes no Brasil? Uma lei ordinária, prevendo o crime que estava previsto na convenção e combinando suas respectivas penas. Então aqui é um exemplo clássico, a Convenção contra a Tortura. Aqui eu só copiei o que ela considera como tortura, né? Mas enfim, aí tem uma lei mais complexa do que isso. E aqui, a lei de tortura no Brasil vai trazer exatamente a pena para o crime e o que se considera tortura. Com destaque para essa parte aqui que eu te falei sobre a questão da tortura-discriminação, que a tortura, na lei que criminaliza o crime de tortura brasileiro, ela só prevê 2 tipos de criminalização, raré, racial, religiosa. Na convenção, prevê qualquer tipo de discriminação. Interessante, né? Por que será que o legislador, na hora de internalizar, pegou e falou assim, não, qualquer tipo de criminalização, não. Vamos colocar só esses 2. Né? Vai saber o que passa na cabeça do cara. Beleza? Bom, continuando aí sobre esse tema, que é a questão da tortura no ordenamento jurídico brasileiro, eu acho que você também poderia dar uma olhadinha na DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos. Vamos abrir esse site aqui mesmo, tá bom. Tá? Não estou me importando aqui muito, não. Vamos ver na íntegra aqui. Aqui tem a declaração, né? Nossa, na declaração aqui não está em texto. Tá ruim de ver. Bom, aqui, ó. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento cruel, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Tem uma redação um pouco mais ampla, entretanto, a ideia... Vamos colocar isso aqui, né? Aqui, ó. Aqui a gente faz um caderninho completinho, né? Para a convenção, para a lei de tortura, e aqui a gente coloca assim, ó, para a Declaração Universal de Direitos Humanos. A Convenção contra a Tortura é mais difícil de aparecer em concurso, mas a Declaração Universal de Direitos Humanos ela é clássica, então, associada a ela, a gente tem esse artigo 5º aqui. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano. Lembrando que a Declaração Universal de Direitos Humanos, o que a gente sabe sobre ela? Primeiro, ela não é um tratado internacional de direitos humanos, perfeito? Ela não tem força cogente, apesar de que existem autores de peso, como por exemplo a Flávia Piovesan, que vai falar que tem, tudo bem? Mas apesar da doutrina máxima e a maioria do pessoal concordar que não tem, os preceitos da DUD são comumente utilizados para responsabilização, seja de um indivíduo ou seja do Estado, depende do que a gente está falando, mas em condenações internacionais. Então cita-se a DUD como uma referência, mas não se utiliza da DUD unicamente como uma forma de punir, até mesmo porque ela não tem essa força punitiva. Tranquilo? Então a gente tem isso daqui, né? Que eu acho interessante você saber sobre a questão da tortura. E existem algumas pessoas que fazem uma associação com a súmula vinculante 11. Súmula vinculante número 11, se é vinculante, é só o Supremo Tribunal Federal que pode editar. Súmula vinculante 11, classicaça, tá? Todo mundo aí tem que, principalmente a galera de agente de segurança pública, mas esse negócio cai para todo mundo, que vai falar exatamente isso daqui. Só é lícito o uso de algemas no caso de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Então, a questão é a seguinte: o uso de algemas por um agente de segurança pública, ele é a exceção e não a regra. E quais são as exceções que permitem o uso? Em caso de resistência,
que eu acho que é o máximo que a galera usa, né? Fala assim, tipo, aquele clássico mão na parede. Não. Ah, ofereceu resistência. Pá, algema no cara. Fundado receio de fuga. O cara tá ameaçando, né, fugir. Geralmente coloca, né, tipo assim, no mundo da vida o pessoal algema e depois preenche lá como se fosse receio de fuga, ou enfim. Perigo à integridade física, né? No caso da integridade física do agente que está usando da algema ou do própria pessoa que está sendo algemada, né? Por parte do preso ou terceiro, justificada excepcionalmente por escrito. Lembra que eu te falei que no final assim o pessoal escreve qualquer coisa lá e tá bom? Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade, acho que isso aqui é o mais grave que nós temos no âmbito do processo penal. Nulidade da prisão significa que a prisão nunca aconteceu, não importa os motivos. Se eu conseguir provar a nulidade do processo, cara, acabou ali. Extingue-se qualquer reflexo. A nulidade nunca aconteceu a prisão. Ou ato processual ao qual se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. A súmula vinculante 11, ela nasce num contexto, salvo engano, na Operação Satyagraha, né? Que prendeu lá o Dantas, lá o banqueiro. A questão aqui é o seguinte: a súmula vinculante 11, a utilização da algema, está relacionada exatamente a esse tratamento cruel ou degradante. Tudo bem? Aí vai do doutrinador que você quer considerar cruel ou degradante, alguns ainda mais específicos ainda vai falar que é uma modalidade de tortura. Enfim, eu acho que é um pouco, sei lá, eu acho que é ampliar demais a coisa. Mas não importa o que eu acho, o que importa é o que eu sei. E que eu sei é o seguinte: ela nasce, uma dos fundamentos dela vão passar exatamente pelo artigo 5º, inciso 3º. Perfeito? Apesar de que eu acho um pouco de forçação de barra, mas não é isso que o Supremo Tribunal Federal falou, então não importa o que eu acho, o que importa é o que você tem que saber. Tudo bem? Então é muito comum, em algumas questões, puxarem a súmula vinculante número 11 e associar com a vedação, a tortura, tratamento desumano, cruel ou degradante. Perfeito? E lembrar que a letra de lei aqui, ó, no inciso 3º, não tem a palavra cruel, mas na hora que eu falei cruel. Por quê? Porque também é vedado dentro da Constituição num contexto. Porque a Constituição ela não pode ser lida inciso por inciso. A Constituição Federal, também já falei nas primeiras aulas, ela tem que ser lida como um contexto. Ela é um texto único, tudo bem? Você não pode olhar só para o terceiro e falar assim, se não está escrito aqui, não tem. Em concurso público, o pessoal costuma fazer isso, né? Coloca aí um cruel ali no meio ali e fala assim, tá errado. Por quê? Porque tem um cruel escrito ali. Cara, né? Pelo amor de Deus, né? Eu não posso falar que você tem muitos argumentos, principalmente dependendo das outras alternativas, mas assim, é foda, né? Porque a Constituição não é lida desse jeito, na forma com que o pessoal às vezes cobra em concurso público. Tranquilo, né? Trocando uma palavrinha que tá na Constituição, só que tá um pouquinho para frente. Beleza? No mais, acredito que seja isso que eu tinha para falar do inciso 3º. Chamei a atenção da súmula vinculante, chamei a atenção para a Convenção contra a Tortura e chamei a atenção para a lei de tortura. Na lei de tortura, deixa eu até voltar aqui. Se eu abrir a lei de tortura, nós não estamos fazendo nada mesmo, né? Então vamos lá. Na lei de tortura, a classificação das formas de tortura pouco importa para a caracterização do crime. Isso é mais doutrinário e às vezes é cobrado em prova, então é bom você saber. Mas para classificar o crime em si, para combinar a pena, não faz diferença nenhuma. Que é o seguinte, né? O que é tortura? Constranger alguém, você sabe que pode ser físico ou mental, para um emprego de violência ou grave ameaça, com o fim de obter informação. Tortura prova, declaração ou confissão da vítima ou terceira pessoa, para provocar ação, tortura para a prática de um crime, você pode fazer ou deixar de fazer, e a tortura discriminatória. Existe a tortura que vai estar relacionada com a aplicação de castigo físico, né? A tortura-castigo, que ela está aqui, ó, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, suprimento físico mental, Cadê a castigo? Em fase de conduta, o dever de evitá-la, tortura. Cadê a tortura castigo? Submeter alguém. Aqui, ó, tortura castigo, inciso 2º.
Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Tudo bem? Então, assim, essa classificação, ela é dada, né, claro, de forma bem didática no estudo da lei de tortura. Você vê que ela decorre praticamente do que está escrito aqui, só que tem essa diferenciação, tá? Lembra dela. Na convenção, a convenção vem antes, óbvio, da internalização da lei, lembra dela. Na convenção, sujeito ativo, praticamente um funcionário público. Pode ser feito com particular? Sim, mas a mando de um funcionário público ou de uma autoridade. Na lei de tortura, crime comum, qualquer um pode cometer. Na convenção, qual que é a forma de discriminação da convenção? Qualquer uma, não importa. Na lei de tortura, a tortura discriminatória é a raré, tudo bem? Racial, religiosa. Beleza? Bom, no mais eu acho que ficamos por aqui, né? Já falei bastante aí sobre o inciso terceiro, já comentei coisas que eu sei que você não sabia. E no mais, tem uma coisa aqui, desculpa, antes da gente terminar, tem uma coisinha aqui que eu queria falar para vocês. Sempre quando você vê tortura nas questões e tal, não sei o que, autoriza uma situação que autoriza a prática de tortura, isso pode marcar errado, tá? 99,99999% das vezes está errado. A questão é que é o seguinte, existe previsão disso em doutrinas exteriores, né, em direito alienígena, que a gente fala, que estaria autorizadas a prática de tortura para salvar a vida, né, de algumas pessoas, dependendo da situação. Vou tentar te dar um exemplo para ilustrar, que é o seguinte. Isso não é ordenamento jurídico brasileiro, ponto. Então, como você está fazendo prova de concurso no Brasil, isso não vale para você, mas é só para eu te contar coisa que às vezes você não sabe. Que é o seguinte, em ordenamentos jurídicos exteriores, seria possível, teoricamente, se você pega um terrorista, tortura ele para que ele fale aonde está a bomba, e aí você vai lá desarmar a bomba para evitar a morte, sei lá, de 1000 pessoas, por exemplo. É um caso doutrinário, está escrito em artigo, tudo bem? Seria uma espécie de autorização para tortura. Regra? Não tem. Ordenamento jurídico do mundo inteiro do Estado Democrático de Direito não aprova tortura. Então, por isso que eu estou te falando. Foi fazer concurso, falou de tortura, autoriza, está errado. Inclusive, tem questões citando isso que eu te falei e que o gabarito é errado. Exatamente nessa perspectiva, principalmente do ordenamento jurídico brasileiro. O ordenamento jurídico brasileiro, isso é impossível de acontecer. Mas existem alguns doutrinadores de ordenamento jurídico alienígena que defendem essa hipótese, tá? Perfeito? Só para você saber que existe, então, assim, pode ser que você leia alguma coisa nesse nível, mas no ordenamento jurídico brasileiro isso não é possível. Não se autoriza a tortura nem para salvar a vida de outra pessoa. Tudo bem? Beleza? Agora sim, no mais eu agradeço aí assistir a aula, precisar falar comigo, estou à disposição. Meu site, douglasandradeadvocacia.com, você consegue falar comigo por lá. No mais, muito obrigado.